que a gente tem que acreditar nisso, né? Porque vai ter um amanhã e com certeza isso tudo vai passar. Fiquem tranquilos, eu não tenho dúvida nenhuma. Aí, Dudu! Tudo bom, Sandra? Tudo bem, querido? Tudo bom, graças a Deus, tudo bem, né? Dentro do possível, tudo bem. Vamos lá, né? É, isso mesmo. Muita saudade sua, viu? Também, meu amor, também, viu? Poxa vida, pandemia maluca, né? É verdade. Pessoal, fala a verdade. Dudu Braga, publicitário, empresário, produtor, músico e baterista, apresentador do programa Canções que Você Fez Pra Mim, filho do rei Roberto Carlos, Dudu Braga, muito bem! E não podia estar em melhor dia, né? Aqui com você, né? Porque o paizão canta o romantismo, né? É verdade, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, né? Valentine's Day. Não, é verdade. Ó, Dudu, vou começar perguntando para você. Como é que é ser filho do rei Roberto Carlos? Você sabe que essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque é aquela tal história, eu nunca fui filho de outro para saber para ter esse comparativo, né? É verdade. Mas assim, é muito bom, né? Tem coisas muito boas, coisas muito ruins, né? A pressão, não vou dizer coisas muito ruins, mas que é inerente mesmo, né? A ser filho de um cara que é famoso, né? As responsabilidades que isso te impõe, é absolutamente normal, né? Você está sempre sobre holofotes, sendo ou não sendo famoso, você está sempre sobre os holofotes, né? Tudo que você faz tem uma certa reverberação, meu pai nem se fala, né? Sim. Agora tem coisas maravilhosas, né? Que meu pai, poxa vida, é um cara que fala de amor, é um cara muito querido, né? Claro que tem gente que não gosta do estilo dele, mas assim, tem gente que gosta demais, né? Do que ele fala, do que ele canta. E assim, como eu sempre digo, bom é ser filho do Roberto Carlos, difícil é ser filho de político, né? Então tá tudo certo. É verdade, é verdade. Querido, olha, eu não posso deixar de perguntar para você sobre a tua história de superação, que é justamente essa uma das chamadas que a gente fez, né, no nosso Papo com Palestrante. Eu queria que você falasse sobre essa sua história, quer dizer, você fez tantas tentativas para não perder a visão, mas acabou perdendo a visão já adulto. E aí você teve que se adequar a essa realidade. Você consegue contar pra gente mais ou menos como é que foi isso? Sim, consigo. Claro que consigo. Assim, eu, na verdade, nasci com glaucoma congênito. Né? Glaucoma é uma doença muito perigosa, né? Para as pessoas que se tornam cegas, você tem que estar sempre atento, porque é uma doença, inclusive, que ela não é sintomática, né? Mas eu já nasci com glaucoma. Fui operado aos 15 dias na Holanda, porque o tratamento que existia na época era experimental ainda. E enxerguei normalmente até meus 23 anos. Poxa. Né? Eu fiz 7 cirurgias quando era pequenininho e enxerguei normalmente até os 23. Aí de 23 a 25 foi um processo de 2 anos e meio, eu tive um descolamento de retina e aí perdi a visão. Né? Aí fui perdendo nesse prazo aí de 2 anos e meio, fui perdendo a visão. Fui operado em Houston, no Texas, pelo Dr. Roberto Vidal Moura, que é o mesmo que operou o Tostão, né? Para quem gosta de futebol como eu, sabe o Tostão, né? Copa de 70, ele teve um descolamento de retina. E aí foi, né, aquela história, né? Você tem que se enxergar como cego, né? E realmente é muito difícil. Mas graças a Deus tô aqui, né? Tô aqui. Não. Bárbaro. E produz e faz, isso daí foi uma coisa que foi sensacional. E aí esse teu momento aí depois de adequação e tudo, como que foi, Dudu? Porque, olha, não deve ser fácil, né? Você perder a visão e continuar aí na vida batalhando. Esse é o teu momento, né? Não, com certeza. Foi difícil, né? Eu sou um cara totalmente adaptado, né, ao meu meio como deficiente visual que sou, né, há mais de 25 anos. Sim. Mas essa adaptação, claro que foi difícil, né? Poxa vida,
Eu considero que eu tive sorte quando eu me tornei deficiente visual. É até engraçado a gente falar isso, porque o meu processo demorou 2 anos e meio de perda de visão. Tem amigos meus que são deficientes que perderam a visão de um dia para o outro, né? Sofreram um acidente de automóvel e, sabe, de um dia para o outro você não faz mais nada do que você fazia, né? Sim. E eu não, eu tive esse tempo de adaptação, que isso para mim foi muito bom. Uma outra coisa muito importante para mim, que a gente pode trazer, inclusive, filosofar em relação as pessoas que enxergam em todo mundo, é que eu busquei tudo que existia no mundo. Ou seja, eu tive a certeza realmente que não tinha jeito a minha questão visual, né? Que eu era cego. Isso foi muito importante para aceitação, né? Para minha resiliência em relação à questão. Claro. Porque, pô, tem amigos, né? Que nem eu te falo, eu trabalho com inclusão da pessoa com deficiência e tem amigos meus que, poxa vida, não conseguiram nem a primeira cirurgia, a primeira consulta, né? Então ficam sempre naquela esperança, né, de repente um dia voltar a enxergar. E isso para mim foi muito importante também para esse meu processo, como eu te disse, de aceitação. Mas eu posso falar que minha família me ajudou demais. Meu pai, minha mãe já tinha falecido nessa época, né? Minha mãe que sempre foi, poxa vida, parceira do paizão. E foi muito bacana, foi muito legal esse carinho, esse colo que eu recebi da minha família. E eu posso falar também, Sam, dos fãs do meu pai, né, que sempre foram muito carinhosos comigo. Poxa vida, que existe, né, esse elo de ligação entre os fãs e o ídolo, né? E também, então, sempre me acolheram de forma muito carinhosa também. Isso ajuda demais. O amor ajuda demais, né, Sam? Não, amor é tudo, é verdade. E assim, você estava falando dos seus amigos que acabaram, às vezes, não tendo essa facilidade, vamos dizer assim, como você, mas o que eu acho assim, esses amigos você acabou conhecendo através de todas as ONGs que você ajuda, porque você é fundador da Meninas do Morumbi, Isso. Colabora com a Dorina, com a Lara Mara, Sim. com a Associação Brasileira do Assistente ao Deficiente Visual. Quer dizer, você é um cara muito engajado nesse propósito, né, Dudu? Sim. Eu conheci, eu sempre digo que ser filho de artista, de um artista como meu pai, me trouxe muitas coisas boas, né? E uma delas foi, eu conheço desde o presidente sei lá, de uma instituição financeira gigante, até a pessoa mais humilde que possa existir, né? Porque meu pai atinge a todos os públicos. E isso foi muito legal. Isso foi muito legal para minha formação. E o meu pai é um cara que vem de uma origem humilde. Eu já nasci com meu pai tendo condições, claro, né? Ele já era o Roberto Carlos quando eu nasci. Então, assim, eu sempre conheci. E meu pai também sempre foi engajado com causas sociais. Minha mãe conheceu o meu pai quando foi pedir um show pro Orfanato São Judas Tadeu na Jovem Guarda, Sandrinha. Olha só! Então a minha mãe também sempre foi uma pessoa muito engajada nessas questões sociais. A gente passava os natais, eu tô falando disso quando eu enxergava ainda, com crianças carentes, junto conosco. Né? Que legal. Então isso sempre foi uma questão muito familiar nossa, essa questão da solidariedade, da gratidão, de se doar para o outro. E claro que com a perda da visão, eu cheguei mais perto desse mundo dos deficientes visuais, né? E tenho muitos amigos hoje, né? Desse nosso clube da deficiência, né? O pessoal chama de Cegolândia. Os deficientes visuais chamam de Cegolândia. Então é legal, poxa, eu tenho grandes amigos aí e é sempre muito bacana. A gente vai conhecendo, a vida mostra pra gente, né, Sam? Sim, é verdade. Olha, pessoal, já falei, né? Ele é músico, baterista, e eu queria saber como é que começou o RC na Veia, que é uma banda maravilhosa. Conta pra mim como é que foi essa história. Eu toco batera desde pequenininho, desde os 9 anos de idade, né? E poxa vida, e com os Meninos do Morumbi, aliás, os Meninos do Morumbi começaram justamente porque o Flávio Pimenta, que é o que comanda os Meninos do Morumbi, era meu professor de batera. Olha só. E ele que comanda lá tudo, que inclusive teve a ideia no começo, me chamou para estar junto com ele nesse projeto, que foi muito bacana, junto com o Gel Fernandes, do Rádio Táxi, querido Gelzinho, o Mário Eiras também. E assim, poxa vida, eu sempre fui um batera de rock and roll, eu adoro todos os ritmos, né?
mas eu sempre fui um batera de rock and roll. E o Paizão, pouca gente se lembra disso, porque ele é conhecido hoje como um cantor romântico, mas a Jovem Guarda era o rock and roll que existia na época, né? É verdade. Então, assim, né, eu quis reviver um pouquinho, é claro que com um som mais atual, né? Sim. Com a banda que eu tinha uma banda de clássicos de rock and roll, a gente tocava Led Zeppelin, de Purple, né? Um monte de outras músicas aí, de outros sons. E eu queria trazer o Paizão para esse universo. Foi daí que veio a ideia de fazer o RC na veia, né? Com a alusão, né? Inclusive ao rock and roll na veia, que é um termo que os roqueiros usam, né? Sim, sim. E aí a gente... Só que a ideia, Sam, no começo, era tocar no final das palestras. Tá. Né? Tocar no final das palestras, tocar 2, 3 músicas, assim, para encerrar a palestra, né? E o resultado ficou tão bom que a gente acabou fazendo um disco, um DVD, né? Não, eu tô sabendo, é um sucesso. Meu, a banda é maravilhosa, os meninos são super legais. Muito, muito. Já tocamos junto com você, né, inclusive. Sim, já tocaram no navio, com o papai. Tudo. Então vamos falar de palestra. Eu quero saber quando que começaram as solicitações de palestra para você, Dudu? Sam, começou... Eu já fazia palestras porque eu trabalho com rádio há mais de 20 anos. Sim, sim. E eu falava sobre a questão do rádio para os deficientes visuais, que é um meio de comunicação que a gente utiliza muito. Certo. Né? O deficiente visual se informa muito através do rádio. Isso mudou nos últimos anos, mas eu falava muito sobre isso. Aí eu fiz a novela América. Eu lembro. Eu fiz a novela América e eu falei, poxa vida, eu preciso fazer um trabalho de sensibilização em relação a essa questão, né? Trazer mais à tona a discussão do mundo, né? Dos deficientes. E depois da novela América, eu comecei a fazer uma palestra que se chama É Preciso Saber Viver, né? Falando realmente como é ser deficiente, como se tornar deficiente e tirando um pouco desses paradigmas, né? De que deficiente não se diverte, deficiente não conta piada, que deficiente não faz sexo, entendeu? É um preconceito isso, né? Existe uma certa infantilização da gente, né? Sim, tadinho, coitadinho, papapá, né? E eu quis mostrar isso, a gente é normal, a gente só não enxerga. Claro que é uma questão super importante. Claro. Veio através daí, foi depois dessa exposição na novela América, né, da Glória Pérez na Rede Globo de televisão. Acabou o pessoal te chamando. Olha, tá entrando um monte de gente fala que ama vocês, ama a família de vocês. Então eu tenho que estar te falando isso. Então eu tô abrindo pro pessoal, se quiser fazer alguma pergunta pro Dudu, pode fazer a pergunta que eu falo para ele responder, tá bom? Tá. E quero que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestras, para depois a gente vai editar esse papo com palestrante e vocês vão poder assistir novamente, tá bom? Bom, querido, eu queria que você me falasse quando é que começou a tua vontade de empreender, de sabe, assim, soltar as amarras. Como que começou essa sua vontade? Eu comecei a trabalhar cedo, né? Comecei a trabalhar com 17 anos. Eu sempre tive isso. Eu com 11, 10 anos de idade, eu vendia a revista no Farol. Você tá brincando, Dudu? Era uma coisa, claro, meio de brincadeira para uma criança. Mas eu vendia revistas velhas no Farol. Eu acho que aonde eu tava ali, que era no Guarujá, que eu fazia isso, eu acho que as pessoas compravam porque me conheciam. Né? Você, o Dudu ali, vamos ajudar, né? O segundinho, como o pessoal me conhecia na época. E depois eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar no mercado de automóveis. Meu pai tinha uma concessionária, que se chama até hoje, ela existe até hoje, é Horizonte Veículos. Comecei a trabalhar com um vendedor de automóveis, era um péssimo vendedor, né? Um horror, né? Poxa vida, trabalhei durante muito tempo. E depois que eu me tornei deficiente visual,
né, eu já estava com alguns planos, né, principalmente de trabalhar com importação e exportação, numa época que o Brasil estava se abrindo, em 1994. Né? Já tinha vindo com o Collor e com o Fernando Henrique, isso, né, se fixou mais ainda. Eu trabalhei com importação e exportação de pneus, importação, perdão, de pneus, fraldas, depois fui comerciante, e até que eu tentei, essa minha tentativa, né, nesse mundo de empreendedorismo foi muito grande porque eu queria me fazer fora do mundo artístico. Entendi. Mas não tinha jeito, porque o mundo artístico sempre teve, porque né, dentro de você, né? Dentro de mim, dentro do meu DNA, né? Sim, claro. Então, Os Meninos do Morumbi foi criado nessa época, né? Em 95. Em 96. Né? Aí eu comecei a tocar mais profissionalmente, fiz algumas produções musicais e eu montei uma gravadora aí. Que legal. Eu montei uma gravadora, fui até a rádio, fui até a Nativa, a Rádio Nativa, que eu tô lá até hoje. Fui fazer uma divulgação de um produto que era um produto infantil, se chamava Arca dos Bichos. Esse produto chegou a ser comercializado pelo McDonald's há uns 10 anos atrás, né? Naqueles produtos que eles têm de promocionais. E aí o cara da rádio falou para mim, Dudu, legal, gostei muito do seu disco aqui e tal, mas eu quero que você venha dar uma entrevista pra gente. E daí pintou o convite e eu acabei virando um empreendedor do mundo artístico, né? Como produtor, dono de gravadora. Que legal, né? Que legal. Radialista, jornalista, e fui embora, e tô aqui. Então, Dudu, você sabe que uma coisa que eu sempre pergunto é sobre a sua rotina, né? Eu pergunto para o palestrante falar sobre a rotina e um pouco sobre a estrutura familiar. Mas estamos aqui me perguntando para você falar como que você conheceu a Valesca. Mas você podia já engatar tudo isso, então. Me fala como é que é a sua rotina, como é que é a sua... Também estão falando, mandando um monte de beijo para Laura, para Laurinha. Então, daqui a pouco ela aparece aqui. Oi? Daqui a pouco ela aparece aqui. Então, olha, me fala como é que é a tua estrutura familiar, me fala como é a sua rotina. E se você quiser falar como conheceu a Valesca, você fala. Não, claro, eu conheci. Eu já sei como é que você conheceu a Valesca, mas aí você que sabe. Foi, inclusive, por causa do meu empreendedorismo, né? Eu sei. Eu fui vender um patrocínio para a FMU, né? Na época do doutor Edivaldo, da doutora Labib. E a Valesca, ela trabalhava lá na presidência da FMU, né? Para quem não é de São Paulo, uma faculdade muito conhecida, né? Aqui em São Paulo. E a Valesca trabalhava lá e aí não teve jeito, né? Cego não pode usar a expressão foi amor à primeira vista, mas foi amor ao primeiro oi, né? Que legal, né, Dudu? Foi amor ao primeiro oi. E assim, hoje a gente tem uma filha, a Laurinha, de 4 anos, né? Que é minha paixão, né? Ela foi muito importante. Ela é muito importante para mim em todos os sentidos, mas ainda mais pelo que eu passei ano passado, que eu tive um câncer de pâncreas, né? E, poxa, é engraçado como nessas horas, né? A gente não pensa na gente, né? A gente pensa, eu falei, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de como eu vou deixar minha filha, né? Como eu vou deixar ela, porque, pô, ela é pequenininha, ela tem 4 anos, como é que, né? Como é que isso tudo vai funcionar? O desespero é por ela, não é nem... Eu não sabia que você ia tocar nesse assunto, querido, então, já que você imagina. Tá tocando, tá. Aqui não tem problema nenhum, mas eu tenho que falar da importância dela e como ela foi importante nesse meu núcleo familiar, né, que eu ia chegar nesse ponto, que é esse núcleo de solidariedade e de amor que a gente tem que ter. Porque, na verdade, a família, às vezes, quando a gente fala de família, às vezes a gente parece que vem um sentido meio conservador, sabe assim? Sim, parece que tem que falar bem, aquela coisa, né? E vem um sentido meio conservador, parece que família é uma coisa meio conservadora, e não é, família não é a questão só conservadora, a gente tem uma família super moderna, meu pai mora no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, né, a gente mora junto, mas é um núcleo de solidariedade, né, sim, a família, e tem que ser assim, não tem que ser visto só como... É que esses progressistas intelectuais julgam a família como uma questão meio conservadora no sentido de, poxa, de atrasado. E não é assim.
né? Eu não vejo dessa forma. Não é máfia. Sim, sim. É família, é amor. Não, e a família é tudo num processo num tratamento desse, que é um tratamento que não é nada fácil, né, Dudu? Com certeza, com certeza, com certeza. Mais uma vez, é ali que você socorre o seu coração, né? É na família. É ali que você arranja forças, que você vai, que você fala, não, tudo vai dar certo, eu tenho que ir pra frente, vamos embora. E a minha rotina é sem rotina, né? Que bom. Não, eu gravo de terça e quarta-feira os programas de rádio. Hoje, sexta-feira, também gravo. Às vezes entro ao vivo, né? Nas rádios que eu trabalho também, de domingo. Quando tem show, né, da banda, aí a rotina sai completamente fora, né, do esquadro, porque essa falta de rotina já sai ainda mais fora desse esquadro, justamente porque show, né, é geralmente à noite. Sim. Só, né, um evento que eu fiz, que eu tive que fazer um show à tarde para uma pessoa que eu amo de paixão, né, que se chama Sandra Pascoal Solução em Palestras. Obrigada! A gente trabalha com horário comercial, né, Sandra? E as palestras é quando me contratam, eu viajo, né? Sim. Quando é em São Paulo, claro, também, mas isso depende muito do contratante. Claro, e assim, a gente tenta levar principalmente nessa época de pandemia, a gente, né, eu levo minha filha todo dia na escola, quando não tem pandemia, a gente janta junto sempre que possível, né? Quando não tem um show ou palestra, quando eu não estou fora de casa. A gente tenta manter isso, porque eu acho muito importante, né? A mesa é muito importante, esse ato de se sentar à mesa e dividir o alimento entre as pessoas da família, eu acho uma coisa muito bacana, muito importante, inclusive para a construção da própria personalidade, principalmente da Laurinha, que é muito essa coisa gostosa de solidariedade, né? Claro. Você sabe que o Rogério está fazendo uma pergunta aqui. Uhum. Ele falou que te conheceu nos anos 90 na Riachuelo. E ele queria saber... Poxa vida, com certeza. Aí ele queria saber se você teve alguns fracassos e o que esses fracassos contribuíram para o seu sucesso. Tive. Eu não tive um. Eu tive vários fracassos. Né? Todo mundo, né? A gente aprende. Todo mundo. E aquela tal história, o fracasso, ele te ensina muito mais que a vitória. Né? A vitória, às vezes... é importante que todo mundo tenha um olhar crítico em relação a si mesmo. Né? Isso é muito importante. Mas o fracasso te ensina demais. Né? Ensina você a olhar os erros, o que você errou, a que ponto você quer chegar, né? Se você tem capacidade ou não para chegar naquilo, para você se colocar numa posição realmente de liderança em relação à sua própria vida, em relação ao seu próprio eu. Isso é muito importante, né? Saber dos seus limites, saber até que ponto você tem vontade de arriscar ou não, né? Então, o empreendedor, ele tem que ter esse sangue na veia, né? Isso mesmo. De arriscar. Mas você pode minimizar esses riscos justamente com pesquisa, com saber onde você está entrando, pesquisas de mercado que são feitas, que são importantíssimas, se informar demais, estar antenado com tudo que está acontecendo dentro do setor que você quer trabalhar, quer empreender. Isso é muito importante. Você minimiza esses riscos a partir desse momento. Isso a gente faz muito, porque às vezes a gente só quer ouvir o certo. Eu vou montar um negócio e eu vou ganhar tanto por mês e isso vai ser maravilhoso para mim. Aí vem alguém falando, olha, mas aquela esquina não sei se é boa, uma padaria ali, não sei, tal, qualquer coisa que você queira montar, uma pizzaria, ou sei lá, qualquer negócio. Aí você se convence, porque você não está bem informado, que essa pessoa está falando errado, entendeu? Eu vou acreditar mais em mim. Não é assim acreditar em você, você tem que acreditar no concreto. Business é business, né? Sim. Que legal. Olha, eu acho que a tua relação com teu pai deve ser maravilhosa, mas estão perguntando aqui para mim. Pergunta, Sandra, sobre a relação dele com o pai. É literalmente de pai e filho, né? As pessoas têm interesse em saber, né, Dudu? Mas eu falo muito isso, inclusive eu fiz um post outro dia nas minhas redes sociais,
né, falando um pouquinho sobre isso. O que aparece na mídia, o que aparece nas redes sociais é só o bom. Isso está criando poxa, uma ansiedade nas pessoas. É verdade. Porque você, na sua casa, tem a realidade. E nas redes sociais, você tem a ilusão. Né, de que o outro, você fala, minha vida é uma porcaria, essa pessoa só vive bem. Não. Só em festa, só alegre, é tudo lindo, maravilhoso. Parece um filme, né? É verdade. Eu postei sobre isso. Eu não posto a Laurinha chorando, por exemplo. Né? Eu não posto eu brigando com a Valesca. Eu não posto quando eu discuto com meu pai. Eu não posto. Assim, primeiro que eu tenho esse direito, né, de postar, né, e eu quero levar também alegria para as pessoas. Mas eu faço questão de falar que esses momentos ruins e de estresse na minha família existem sim, claro. Pô. Meu pai briga comigo, eu brigo com meu pai, brigo com a minha irmã, brigo com o cachorro, com o periquito, com o papagaio, brigo com todo mundo. Normal, né, Dudu? Normal, Claro. Agora, eu não posso negar que eu sou o fã número 1 do meu pai. Não. É mesmo. Não aceito que eu seja chamado de segundinho nessa questão. Tá. E, poxa, a gente se ama demais. A gente tem pensamentos... eu posso dizer que eu e meu pai somos muito alinhados. Eu não tive aquela história de revolta da adolescência em relação ao meu pai, né? Ah, tá. Claro que tem coisas que eu não concordo com ele, mas eu aprendi muito com meu pai em relação à perseverança, em relação ao empreendedorismo também, né? A convicção que ele teve em relação à carreira dele. Isso para mim foi muito importante, Sam. Que legal. E essa pandemia, hein, Dudu? O que você está aprendendo com ela? O que você acha disso tudo? Olha, isso é uma loucura, mas eu tô adorando. Mesmo? Não, calma. Vou explicar. Tá. Assim, a gente tá falando muito de família, né? E o meu convívio familiar é muito bom. Com a minha pequenininha, com a Valesca, né? Sim. Dentro desse meu núcleo aqui. Putz, eu tenho adorado, porque... Por exemplo, o que acontecia no meu dia a dia aí, mais ou menos, né? Levava a Laurinha para a escola, ficava o dia inteiro no escritório, só via ela à noite, né? E agora você consegue ficar, né? E agora eu consigo. Os programas de rádio eu tô conseguindo, né, levar numa boa, porque a gente tem feito programa de casa, inclusive a Valesca está trabalhando comigo como locutora, inclusive. Ah, né? Que legal! Ela me ajuda a ler os e-mails, né? Mandar beijo pro pessoal, como diria a Laurinha, né? E isso, assim, tem sido muito legal. Agora, assim, eu vivo o que é uma coisa muito difícil, acho que para todos nós, é a incerteza do que vai acontecer, né, de quando vai acabar. A dúvida, para mim, é uma das piores coisas que pode acontecer, né? Porque é aquela tal história que eu estava te falando em relação à deficiência visual. Sim. Né? Eu procurei tudo, sabia que não tinha mais jeito, então eu tive uma definição. Né? A vida me deu essa definição, né? Você é cego e é assim que você vai ter que lidar, né? Então a pandemia deixa de na dúvida. Quando é que isso vai acabar? Eu vejo muita gente perguntando, será que isso acaba? É claro que vai acabar, né? É claro que vai acabar. Mas eu tenho me cuidado bastante, meu pai também, máscara sempre, né? Muito álcool gel. Isso mesmo. E assim, a gente tem procurado ocupar o tempo também, porque é claro que, chega uma hora que você fica de saco cheio. Saco cheio. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, tem pessoas que estão com depressão profunda. Com certeza. Porque tem pessoas que estão sozinhas em casa, né? Sim. Não tem com quem ficar. Exatamente. Tudo, olha. Mas deixa eu te falar só uma coisinha. Claro. Em relação à pandemia, que eu acho muito importante em relação. A pandemia, eu acho que mostra para nós, que a gente não tem o controle de tudo, né? É verdade. Existe uma certa arrogância no ser humano de achar que ele tem o controle das coisas, né? Isso vem sendo criado ao longo de anos e anos e anos, né? Da nossa evolução. E essa pandemia mostrou pra gente como você e eu já passamos, né? Como é a questão visual. Eu não tenho controle de tudo. Na verdade, às vezes a gente tem que se readaptar. E eu acho que isso é muito importante. É isso mesmo. Olha, as pessoas fizeram outras perguntas, eu não consigo mais tá
fazendo, porque a ideia do Papo com Palestrante é ser um papo realmente mais curtinho, porque depois a gente edita e vai pôr no YouTube. Então, Legal. como última pergunta, eu queria que você desse uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo, uma dica do Dudu, como se fosse para um amigo, como se fosse na palestra que você fala, uma dica simples de vida, se você puder dar para a gente. Eu vou dar uma dica simples de vida que veio da minha mãe, né? Que é muito importante. Ela foi perguntada uma vez qual é a palavra mais bonita que ela já viu, né? Que ela já tinha ouvido, perdão. E ela disse: a palavra mais bonita que existe é amanhã. E essa época que a gente está vivendo tira justamente esse enxergar, né? Que a gente tem do amanhã. E eu acho que, como diz aquela música, né? Poxa vida, do Guilherme Anetes, que o Caetano canta, amanhã será outro dia. Assim, Né? E eu acho que a gente tem que acreditar nisso, né? Porque vai ter um amanhã e com certeza isso tudo vai passar. Fiquem tranquilos, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu também não tenho. Vai passar mesmo. Querido, olha, muito obrigada. Manda um beijo enorme para a Valesca, que eu vi aí depois. E, enfim, você sabe que eu amo vocês de paixão. E também, Sam. Tudo isso vai passar e, se Deus quiser, a gente vai tá novo, vai estar diferente, vai estar mais maduro e enfim. Obrigada, tá? Com certeza. A dor faz parte da evolução. É isso mesmo. Muito obrigada por participar do Papo com Palestrante, tá? Obrigado. Beijo, querido. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.